Boa noite aos irmãos. Você pode se assentar em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo de número 4. O pastor Marcel não está presente aqui hoje, porque está na Santa Ceia de Boa Família. Por isso ele se ausentou aqui hoje em nome de Jesus. Mateus capítulo 4. Para você que não sabe, ele está pregando uma série sobre o livro de Jonas, todos os domingos. Então, hoje nós vamos dar uma paradinha nessa série, e semana que vem, permitindo o Senhor, ele deve retornar com ela em nome de Jesus. Mas Deus tem uma palavra ao nosso coração. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 4. Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse culto, pela oportunidade de anunciarmos a sua palavra. Obrigado porque ela é poderosa, porque ela pode nos encontrar nessa noite e transformar o nosso interior. O meu pedido, Deus, é que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, que a graça revelada através da sua palavra nos encontre nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja receptivo, esteja aberto, Senhor, sedento por ouvir a sua voz. Que essa palavra poderosa, que transforma o nosso coração, que muda o nosso ser, ela possa encontrar em nós um solo fértil, Senhor. Que essa palavra, Deus, possa criar raízes em nosso coração, para que ao sairmos daqui, ela possa dar frutos, Senhor. Deus, não permita, Senhor, que o inimigo nos distraia nessa noite. Não permita que ele roube de nós a mensagem do Senhor, mas que nós possamos sair daqui mais parecidos com o teu Filho amado, um pouco mais parecidos com Jesus de Nazaré. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é Entre Pedras e Pães. Mateus capítulo 4 narra para nós uma passagem muito conhecida. Se você olhar aí em cima do versículo 1 do capítulo 4, talvez esteja escrito assim: a tentação de Jesus. Essa passagem ela vai relatar quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E você conhece esse texto, provavelmente você já ouviu algumas pregações sobre esse texto, talvez você já até mesmo pregou alguma mensagem sobre esse texto, e ele traz muitos ensinamentos para mim e para a sua vida. E um deles está no versículo de número 4, que nós lemos, quando Jesus responde a um questionamento feito pelo inimigo, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas que o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que aqui, Jesus ele está no início do seu ministério. Jesus aqui, ele está começando a sua caminhada em direção à missão de salvar a humanidade. Então nós vamos perceber que no capítulo 3, Jesus vai passar pelo batismo. Bem, nós sabemos, que João o Batista, ele vai batizar o próprio Jesus. E Jesus, ele é batizado porque estava escrito.
que ele deveria passar por aquele ato. E após Jesus receber o batismo, vindo da parte de João, a Bíblia nos diz no versículo de número 1 do capítulo 4 o seguinte: a seguir, ou após Jesus ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós começamos a entender o propósito de Jesus ter sido levado pelo Espírito até o deserto. Jesus não foi fazer um passeio no deserto. Jesus não foi ao deserto porque o deserto era a recompensa do batismo. Jesus foi até o deserto porque no deserto existia uma missão a ser cumprida. E qual era a missão de Jesus? Ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, o que significa tentação? Tentação significa, ou para nós, de uma maneira mais simples e explicada, é uma estratégia para nos tirar dos caminhos e dos propósitos de Deus. Quando a Bíblia nos diz que Satanás vai tentar a Jesus, a Bíblia está nos dizendo que Satanás está tramando uma estratégia para que ele possa tirar Jesus dos caminhos de Deus. A tentação não tem por outro intuito a não ser nos tirar do caminho dos propósitos de Deus. E observe comigo quantos pontos interessantes nós temos nesses pequenos versículos. Primeiro, nós temos uma tentação, uma estratégia para tirar Jesus do caminho proposto por Deus. Segundo, nós temos o cenário dessa tentação. Qual é o cenário dessa tentação? É um deserto. O cenário dessa tentação, ele não é um palácio. O cenário dessa tentação não são grandes lugares. É um deserto específico para aquele momento. Irmãos, quando nós estamos passando por momentos de dificuldade na nossa vida, qual é a expressão bem crentez que a gente usa? Estamos passando pelo deserto. Não é assim que nós costumamos, se referir aos momentos difíceis da nossa vida? Para nós, deserto sempre está relacionado a dificuldades. Para nós, o deserto está sempre atrelado a um lugar que nos vai remeter solidão, a um lugar que traz à nossa memória grandes dificuldades. Então, o cenário da tentação é um lugar de solidão e um lugar de grandes dificuldades. Então nós já temos uma estratégia para tirar Jesus dos caminhos de Deus, que começa a ser implantada num cenário onde tudo lembra solidão e dificuldade. Mas nós não paramos por aí. Olha o versículo de número 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós temos uma estratégia, um cenário, e nós temos um tempo. A Bíblia nos diz que Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, esse número talvez seja muito simbólico dentro da Escritura. Se você parar para estudar um pouco da Escritura, você vai ver que o número 40 ele aparece em diversos momentos da Bíblia. Em diversas situações diferentes existem 40 dias, 40 anos. Mas nesse cenário específico, esse número ele pode representar para nós um período de paciência do inimigo em esperar um momento de maior vulnerabilidade de Jesus.
preste atenção, existe uma estratégia, existe um cenário que, todo desenhado, que remete solidão e dificuldades, e existe um adversário paciente, que espera o momento certo para atacar o seu oponente. Por que Satanás não se apresenta na primeira semana? Por que o diabo não se apresenta nos primeiros 10 dias? Por que ele não se apresenta nos primeiros 22 dias? Ele espera o dia de número 40. Porque ele é paciente. Porque ele não está preso a esse espaço-tempo como nós estamos. Porque nós temos a ideia de que Deus não está preso no espaço-tempo. Sim ou não? Deus não está nesse tempo. Mas Satanás também não está. Então Satanás, dentro da sua estratégia, ele conta com uma impaciência daquele que vai ser tentado. Então nós temos uma tentação, um cenário e um inimigo paciente. E por último, nós temos a condição do tentado. A Bíblia nos diz que Jesus teve fome. O contexto de Mateus capítulo 4 é um estrategista no seu campo de batalha, com paciência, e um homem com fome. Meus irmãos, por que Jesus precisa ir para esse lugar? Quando a gente vai separando os elementos, parece tão cruel com Jesus, porque a Bíblia diz que quem leva ele para lá é o próprio Espírito. Não é Satanás que atrai Jesus para aquele lugar, é Deus quem o leva até aquele lugar. Mas por que Jesus precisa enfrentar isso? Nós temos aqui pelo menos duas respostas que alegram o meu e o seu coração. A primeira é que Jesus foi tentado para mostrar que ele venceu o tentador. Jesus ele foi tentado para nos mostrar o caminho da vitória nos dias de tentação. Nós sabemos que existe um caminho de vitória nos dias de tentação, porque Jesus passou por esses dias e venceu. E tem um autor que eu gosto muito, que diz que Cristo, ele é tentado para que ele possa nos ajudar a lidar com as nossas tentações. Jesus escolhe e prefere ser tentado para que ele possa de alguma forma nos ajudar e se identificar comigo e com você em meio às nossas tentações. Porque nós temos a ideia de que Jesus está indiferente às nossas lutas internas. Porque nós temos a ideia de que quando nosso pensamento ou nosso coração começa a ser bombardeado por pensamentos e desejos malignos, Jesus se afasta de nós. Mas Ele se identifica conosco no dia da tentação. Porque Ele teve fome. Porque Ele sentiu na pele. Porque esteve diante dele uma proposta feita por um inimigo estrategista. Porque Jesus sabe o que é estar no limite e ter uma decisão para tomar no limite. Ele sabe. Satanás, depois disso tudo, se apresenta a Jesus, verso 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui não começa um diálogo, começa uma batalha. Meus irmãos, nós não temos diálogo com o inimigo. Nós temos uma batalha contra ele.
Aqui não começa um bate-papo entre Jesus e Satanás. Aqui começa uma guerra, aonde só um pode sair vitorioso. E ele começa a sua batalha, ele começa essa guerra dizendo assim: se tu és o Filho de Deus. A argumentação de Satanás: se você é esse cara mesmo, que estão dizendo por aí, você vai transformar essas pedras em pães. Irmãos, sabe o que significa a expressão se tu és o Filho de Deus? Talvez passa batido pela gente, mas isso é muito importante. Se tu és o Filho de Deus, é a identidade que Jesus carrega. Isso não é um título, isso é quem Jesus é. Isso não é um nome para distinguir ou diferenciar Jesus dos outros homens. Não, Filho de Deus é a essência de Jesus. É o que faz ele ser quem ele é. Satanás não está questionando o título de Jesus, o status de Jesus. Satanás está questionando o que está dentro dele. Meu irmão, Satanás não está nem aí para o seu nome. Ele não está nem aí porque você é diante da sociedade, meu. Você acha que Satanás tem medo do presidente? Você acha que Satanás teme um coronel do exército? Você acha que Satanás teme os poderosos dessa terra? Não. Irmãos, Filho de Deus é o significado de Jesus ter vindo a esse mundo. É tudo. Está tudo entrelaçado nessa expressão. Está tudo dentro dessa expressão. Toda a obra salvadora da humanidade passa por essa expressão. Ele não está colocando em xeque apenas o nome que Jesus, alguém falou sobre ele. Ele está colocando toda a obra, todo o propósito e todo o plano de Deus em xeque. Filho de Deus é a revelação máxima que alguém pode ter. Lembra de alguém que um dia recebeu uma revelação do Espírito Santo? Se eu não me engano, foi a primeira vez que a Bíblia cita que o Espírito Santo revelou, né, para um homem a identidade real de Jesus. Foi com Pedro. Quando o Espírito Santo revela para ele que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a revelação máxima que eu e você podemos ter. É tudo para nós isso. Mas, irmão Caio, por que esse questionamento de Satanás? Satanás poderia questionar tantas coisas acerca de Jesus. Irmãos, quando nós lemos o texto, nós achamos que Satanás está questionando o poder de Jesus em transformar pedras em pães. Ah, se você é filho de Deus mesmo, me mostra então, pega essa pedra aí e transforma em pão. Meu irmão, Satanás não está questionando a capacidade ou o poder de Jesus de transformar pedras em pães. Não é o questionamento dele. Sabe por quê? Ele não tem dúvidas que Jesus é capaz de fazer isso. Nenhum demônio tem dúvidas de que Jesus tem poder. Por que Satanás então faz esse questionamento? Se ele sabe que Jesus tem poder, se ele sabe que para Jesus é só fazer assim, ó, que as pedras vão virar pães. Jesus ele mostra na Escritura algo parecido com isso, no casamento de Caná da Galileia, quando ele transforma água em vinho. Para quem transforma água em vinho, transformar pedras em pães não é nada. Para quem abriu o Mar Vermelho e fez mais de 2 ou 3 milhões de pessoas caminhar no meio do mar, isso não é nada. Mas por que há esse questionamento da parte de Satanás? É porque ele está tentando Jesus. E o que eu disse que a tentação é quando há uma estratégia para nos tirar do caminho dos propósitos de Deus.
O negócio de Satanás não é que Jesus prove se tem poder ou não. O negócio de Satanás é que Jesus saia do propósito de Deus. É que Jesus faça uma curva na sua caminhada. É que Jesus saia da rota desenhada por Deus. Porque Jesus vem no batismo como? Está escrito. Leia os 3 primeiros capítulos de Mateus e você vai ver escrito assim, ó, está escrito. A família de Jesus vai para o Egito, por quê? Porque está escrito. A família de Jesus sai e vai para outro lugar, porque está escrito. Jesus está na rota perfeitamente. Até que Satanás fala assim, preciso tirar ele da rota. Não tem a ver com provar o poder de Jesus. Tem a ver com fazer Jesus desviar do plano de Deus. E aqui nós precisamos entender, irmão, que o plano de Deus não era que Jesus transformasse pedras em pães, ainda que ele estivesse com fome. Nesse texto de Mateus nós vamos ver 3 investidas de Satanás. Hoje nós vamos falar só sobre essa. Mas se você continuar lendo o texto na sua casa depois, você vai ver que Satanás usa mais 2 investidas sobre a vida de Jesus. Mas nós vamos nos atentar a essa. Versículo de número 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe a primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo? É a convicção de Jesus. Irmãos, não tem meio termo. Não há um flerte com a tentação. A diferença de Jesus para nós é que Jesus trata Satanás como seu adversário e não como alguém que pode ser perigoso para ele. Nós precisamos aprender que Satanás é o nosso adversário, não é alguém com o qual nós temos que dialogar. Nós estamos diante da tentação e ao invés de agirmos com convicção, com certeza, com seriedade, nós estamos flertando com o pecado. Nós estamos achando que Satanás, ele pode ser perigoso. Não, irmão, vai dar errado não. Não é bem assim as coisas. Imagina se Jesus pensasse assim. Não, calma aí, vamos lá. Satanás também está. Não, ele está querendo matar minha fome, irmão. Meu irmão, Jesus não brinca com a tentação. Jesus não brinca com o diabo. Jesus não está flertando com o pecado. Jesus não está dialogando com o inimigo. Jesus é um homem convicto do seu propósito em Deus. A estratégia de Satanás para a gente hoje começa nesse diálogo. Nós estamos vendo que aquilo está fora dos planos de Deus, porque Deus não falou para fazer aquilo, mas nós estamos ali, cada dia dando um passinho em direção àquilo. Aí quando nós somos tentados, quando nós caímos na estratégia do inimigo, é tarde demais. Quando nós deixamos o nosso coração se levar, meu irmão, você acha que Jesus não queria ter feito aquilo? Você acha que ele não estava com fome, desesperadamente com fome? Você acha que todas as forças do corpo dele não pediam para ele transformar aquela pedra em pão? Claro que sim, meu. Mas Jesus era convicto do propósito de Deus na vida dele. Jesus tinha uma certeza no coração de que existia um propósito desenhado para a vida dele. Jesus era um homem forte naquilo que Deus tinha falado com ele. E ele vai responder a afirmação ou o questionamento do inimigo dizendo: nem só de pão viverá o homem. E aqui eu acho interessante essa expressão, porque Jesus não diz assim:
o pão não vale nada para um homem. Ele não diz isso. Ele diz, nem só de pão. Ou seja, Jesus está aqui sendo muito claro e dizendo para mim e para você que algumas coisas relacionadas a esse pão nós precisamos sim para viver. Não vamos ser negacionistas aqui e achar que a gente pode viver nessa terra sem comer, sem se vestir, sem morar, sem ter um teto. Irmãos, o pão aqui que Jesus está dizendo, ele pode representar muitas coisas para nós, que são bênçãos na nossa vida. Alimento, vestimenta, moradia, dinheiro, relacionamentos. Tem como a gente viver nesse mundo igual um cavaleiro solitário? Deus fez a gente para se relacionar com as pessoas. São coisas que são bênção para mim e para você. Jesus não está anulando isso, mas Ele está dizendo assim, isso tudo é bênção, isso tudo faz parte da vida, isso tudo são coisas do próprio Deus para nós, mas Ele quer que eu e você venhamos aprender que apesar disso existe algo maior. E é esse algo maior que vai te manter vivo. Sabe por quê? Porque só o pão não vai te manter vivo. Jesus está querendo dizer para nós que existe algo não só maior, muito maior do que esse pão que nos está sendo oferecido de maneira errada e no tempo errado. Meu irmão, tudo aquilo que é de Deus, fora do tempo de Deus, não é de Deus. Entendeu? Tudo que é de Deus, fora do tempo de Deus, não é de Deus. Tudo aquilo que é bênção, fora do tempo, não é bênção. Tudo aquilo que é propósito de Deus, fora do propósito de Deus, não é bênção. E o questionamento que eu trago para nós nessa noite é: por que Jesus não vai transformar as pedras em pães então? Jesus era um homem convicto. Ele sabia quem ele era. Ele não tinha problema de identidade não, tá, irmão? Jesus sempre soube quem ele era. Sempre soube o que ele veio fazer aqui. Jesus nunca foi pego de surpresa não. Que às vezes a gente acha que quando Adão pecou, aí Jesus estava lá junto com Deus e o Espírito Santo na eternidade. Aí alguém chegou para ele e falou assim: Ih, Jesus, o negócio ficou ruim para você. O que aconteceu? Você vai ter que corrigir a burrada que Adão fez lá embaixo. Não, meu irmão. Você nunca vai surpreender Deus. Guarda isso no seu coração. Jesus jamais foi pego de surpresa. Ele sabia desde o início. E ele escolheu vir. Mas por que então, cara? Se ele tinha poder, se ele não tinha problema de identidade, se ele podia fazer aquilo, por que que ele não vai transformar? É simples, irmão. Porque não era propósito de Deus. Só por isso. Não sei, talvez os irmãos estavam esperando uma resposta mais diferente, né? Mas é simples, irmão. Jesus não vai transformar as pedras em pães porque Deus não queria que ele fizesse isso. Isso é interessante para nós, sabe por quê? Porque esse é o nosso problema. Qual é o nosso problema, cara? É que nós queremos comer o pão antes do tempo de Deus. Esse é o nosso problema. O pão mata a fome física, sim ou não? Sim. O pão é bênção para Jesus, sim ou não? Dentro do tempo de Deus. Aí sabe o que acontece? Quando nós queremos comer o pão antes do tempo de Deus, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus assim: existem necessidades mais importantes do que o Senhor. Quando eu quero comer os pães antes do propósito de Deus, do tempo de Deus, eu estou dizendo assim: Deus, tem coisas na minha vida que vêm em primeiro lugar e o Senhor não está entre elas. Deus, eu estou mais preocupado com o meu corpo físico do que com o Senhor.
Aí nós caímos na tentação. Sabe por quê? Porque nós invertemos a lógica do plano de Deus. Sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? É que você não se importe mais com o seu corpo do que você se importa com Deus. O plano de Deus para mim e para você é que nós não venhamos nos importar mais com essa vida terrena do que com aquela vida espiritual. E a estratégia de Satanás é fazer com que Jesus inverta essa lógica, passe a se preocupar mais consigo do que com os propósitos de Deus. Ele só quer inverter. Ele quer tirar Jesus do trilho. Ele não está nem aí se Jesus tem o poder de transformar ou não. Ele não está nem aí se a fome de Jesus vai ser saciada ou não. O negócio de Satanás é tirar Jesus dos propósitos de Deus. Tanto que, nas próximas investidas de Satanás, sabe o que ele vai prometer Jesus para sair do propósito de Deus? Dinheiro. Irmão, presta atenção nisso aqui. Sabe quem promete dinheiro em troca de adoração? Satanás. Jesus nunca prometeu dinheiro para ninguém em troca de adoração. Não está escrito na Bíblia. O único que fez isso foi Satanás. Se você prostrado me adorares, eu vou te dar toda a glória dos reinos. Ele quer inverter a lógica dos planos de Deus. E Jesus sabe que isso é perigoso. E é perigoso para nós, irmão. Transformar as pedras em pães é um perigo muito grande para nós. Primeiro, quando nós não esperamos o tempo de Deus, nós estamos comendo pedra, achando que é pão. Quem aqui já comeu uma pedrinha de feijão? Irmãos, você dá aquela mordida, dói até a cabeça da gente. Meu irmão, é triste a gente falar isso, mas tem gente comendo muita pedra, meu, achando que está comendo pão. Já está todo com a boca toda sangrando, toda ferida, e achando que está tudo certo, meu. Sabe por quê? Porque não quer esperar o tempo de Deus. E você que é adulto, essa mensagem não é para jovem não, tá? Os adultos nessa hora, os jovens têm que ouvir. Não. Isso aqui não é só questão de relacionamento não, irmão. Isso aqui é questão de vida. Tem gente querendo adiantar as coisas de Deus e está comendo pedra achando que é pão. Ainda está dizendo para os outros que está comendo pão, mas está todo mundo vendo que está comendo pedra. Tudo no tempo de Deus é bom. Quando Deus viu Adão sozinho, lá no jardim do Éden, aí Deus olhou para Adão e falou assim: não é bom que Adão fique sozinho, né? Engraçado que Adão nunca pediu para Deus uma esposa. Você vê, irmão, como é que as coisas no tempo de Deus são bênção. Deus enxerga que Adão precisa de algo. Adão, não está legal ser sozinho não. Vou te dar uma esposa. E a Bíblia diz que no final do dia Deus olhou e viu que era bom. Deus, quando vai criar as coisas no Éden, no final do dia, toda vez a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Comer pedra é bom? Não. Por que transformar pedras em pães é perigoso, irmão Caio? Porque quando nós transformamos as pedras em pães, nós estamos abrindo mão do que Deus tem preparado para nós. Meu irmão, Deus, e eu não estou dizendo aqui, irmão, para elevar o seu ego nessa noite, não. Mas Deus tem uma obra na sua vida. Eu não estou igual aqueles profetas, irmão, que sobem no altar, acha uma pessoa no meio da multidão e fala assim: Deus está dizendo que tem uma obra na sua vida. Não, meu irmão. A Bíblia diz que Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra para nós, senão você não estava aqui hoje, meu irmão.
Mas quando nós tentamos trocar essas pedras por pães, nós estamos dizendo para Deus que nós não queremos o que vem de Deus. O nosso problema é que nós estamos fisicamente saciados, mas espiritualmente desnutridos e com fome. Nós temos tudo, irmão, mas não temos nada. Nós estamos fisicamente vivendo o prime da nossa vida. Nós estamos com uma família bonita. Nós estamos financeiramente estruturados. Nós estamos com status bem reconhecido na nossa cidade ou no meio que a gente vive. Mas espiritualmente estamos mortos. Estamos famintos. Estamos desnutridos. Não conseguimos orar 15 minutos. Não conseguimos ler um capítulo de Bíblia por dia. Não conseguimos fazer um jejum. E nós estamos dizendo para Deus que nós não queremos o que Deus tem para nós. Você quer saber? Deus, vou fazer o seguinte, deixa eu calcular a rota da minha vida. Me dá na minha mão. Que a partir de hoje é eu que vou guiar o barco da minha vida. Cuidado, meu irmão. Transformar pedras em pães é perigoso para nós. Sabe por que é perigoso? Porque quando nós transformamos pedras em pães, nós estamos dizendo que somos apenas para esse mundo. Nós estamos dizendo para Deus que nós não temos esperança de um mundo vindouro. Que tudo na nossa vida precisa ser resolvido nesse lugar. Irmão, eu quero esclarecer algo para você. Talvez você tenha esse tipo de pensamento nessa noite. O inferno não é aqui. Amém? Aqui se faz, aqui se paga. Não. Tem pessoas que vão, meu irmão, fazer e acontecer aqui. Tombarão como se fossem heróis. Mas quando acordarem na eternidade, vão ter desejado ter entregado a sua vida a Jesus Cristo. E nós achamos que a nossa vida acaba por aqui. E nós achamos que o conceito de sucesso é ser uma pessoa bem sucedida. Meu irmão, ter sucesso nessa vida é ir para o céu. Se eu e você não formos para o céu, o que vai valer a nossa vida nessa terra? O que vai valer eu ter sido PhD em teologia, se eu não conheci o Senhor face a face? O que vai valer se eu fui o maior empresário do mundo, se eu mandei um foguete lá para Marte e o foguete voltou de ré, irmão? Que hoje em dia o foguete está dando até ré, irmão. Vai valer de nada. O que vai valer para mim, meu irmão? A minha família ser aquela família de propaganda de margarina na televisão, se a minha família não entrar no reino dos céus. Que sucesso que eu tive. Você que é pai, mãe, o seu legado é apresentar Cristo para os seus filhos. Seu filho não precisa de nada nessa vida, ele precisa que você seja um homem ou uma mulher de Deus. E que ele conheça um Jesus que transformou a sua vida. Nós, irmãos, nós precisamos do pão para vivermos aqui, mas nós precisamos lembrar que a nossa vida não é para esse mundo. O apóstolo Paulo diz que se esperarmos Cristo somente para esse mundo, somos mais que miseráveis. Mas quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu estou dizendo para Deus, Deus, a minha vida ela é única e exclusivamente aqui. Eu estou esquecendo que toda prova, toda tribulação, toda dificuldade tem um prazo de validade. Irmãos, eu gosto de imaginar como é o céu. Eu nunca fui no céu, pelo menos que eu me lembre, não. Mas eu gosto de imaginar como é o céu. E sabe como essa imaginação do céu, ela aquece o meu coração? É justamente quando eu enfrento dificuldades nessa vida. Porque eu sei que lá eu não vou enfrentar mais. Sempre que eu estou triste,
Sempre que o meu coração está angustiado, eu procuro me lembrar do céu. Porque eu sei que toda tristeza, toda angústia desse mundo, um dia vai passar. Todas as vezes que eu estou frustrado, eu procuro me lembrar do céu. Porque eu sei que toda frustração nesse mundo vai passar. Nenhuma tentação dura para sempre. Jesus vai dizer que o homem vive de fato por toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que nos mantém vivos. Jesus está dizendo, ensinando para mim e para você, que o que realmente importa é o que Jesus diz, é o que Deus diz. O que realmente importa para nós é o que vem de Deus. Ah, irmão Caio, mas o que vem de Deus não é o que eu queria. Mas quem disse que Jesus está perguntando o que você quer? Quem disse que Jesus trabalha para nós, irmão? A gente canta aquela música assim e leva muito a sério. Ele trabalha para o que... Irmão, calma, calma. Cuidado, esse trabalhar é diferente. Irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você que o plano de Deus, o propósito de Deus, a ordem de Deus para nós é o que realmente importa para nos mantermos vivos. Nós precisamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não precisamos viver baseado na palavra das pessoas. Nós não precisamos viver baseado nas tendências ditadas pela internet. Nós não precisamos viver por aquilo que o mundo dita. Nós vivemos pela palavra que sai da boca de Deus. E viver pela palavra que sai da boca de Deus muitas vezes é estar com fome, mas mesmo assim permanecer firme na esperança que essa fome vai ser saciada um dia. Porque é muito bonito eu dizer para os irmãos daqui de cima, você tem que viver pela palavra de Deus, mas vai ter um dia, meu irmão, que você vai estar no deserto, vai ter um estrategista paciente te esperando no momento de maior fraqueza da sua vida, ele vai te apresentar um pão e você vai estar morrendo de fome. Aí você vai precisar lembrar que viver pela palavra de Deus é muitas vezes estar nessa situação, mas é permanecer firme, crendo que o mesmo Deus que te colocou lá vai te dar livramento, vai saciar a sua fome. Viver pela palavra que sai da boca de Deus, com certeza muitas das vezes estar com uma fome física, mas estar espiritualmente saciado. É muitas vezes, irmão, estar vindo para a igreja a pé na chuva, mas com o coração desejoso de cultuar o Senhor. É muitas das vezes, meu irmão, entrar aqui talvez com vários problemas dentro de casa, mas dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu vou entregar uma adoração verdadeira para o Senhor. É muitas das vezes entrando aqui, meu irmão, querendo parar, mas dobrando o joelho, ouvindo a palavra, adorando o nome do Senhor, sair daqui com as forças renovadas, dizendo: eu não vou parar nada, eu vou continuar, porque Deus vai me dar vitória. Isso é viver pela palavra de Deus, mano. Viver pela palavra de Deus, meu irmão, não é andar só de boa, não. Esquece esse evangelho mentiroso que estão te apresentando na internet aí, meu irmão. Viver pela palavra de Deus é lutar com todas as forças, é chorar, é derramar lágrima, é perder. O evangelho não é ganhar, não, o evangelho é perder. Tem um pregador que diz que o símbolo do cristianismo não é uma escada para subir de vida, não, mas é uma cruz. Nós precisamos viver pela palavra de Deus. Agora é para você, jovem, mas para você, adulto também. Viver pela palavra de Deus é aparentemente estar atrasado em relação aos outros. Nossa, mas eu já tenho tantos anos. Olha onde o fulano já está.
Olha onde o ciclano já chegou. Estou devagar, estou atrasado. Nossa, tem quanto tempo que eu estou na igreja? Não vai doer agora, tá? Mas um dia bateram em mim, hoje eu vou bater na vocês também. Tem quanto tempo que eu estou na igreja sozinho? Tem gente que está chegando depois de mim e já está acompanhado. Tem gente que já está um pouquinho mais resolvido do que eu. Meu irmão, viver pela palavra de Deus, muitas das vezes aparentemente está atrasado. Mas eu quero dizer para você, você não está atrasado em relação às outras pessoas, não. Você está totalmente correto e no tempo certo da estrada de Cristo, velho. Você não está atrasado, meu. Você está no lugar certo. Você está andando certo, meu. Quem corre demais, irmão, uma hora bate o carro. É questão de tempo. Mas quem anda na estrada seguindo as placas, seguindo todas as instruções, ele pode até demorar um pouquinho, mas ele vai chegar no destino final. Ele não só vai chegar, mas ele vai curtir a paisagem ainda. Ele vai saber onde ele está caminhando. Ele vai lembrar do caminho. Viver pela palavra de Deus é comer pão de verdade, meu irmão. E não é um pão fabricado pelas mãos dos homens, não, irmão. Não é esse pão que você come hoje e amanhã você está com fome, de tarde você está com fome. Irmãos, é um pão que a gente come, que não é desse mundo. É um pão espiritual, um pão que vem do céu, meu. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele é o pão da vida. Não é coincidência isso não, irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você não vive só do pão, você vive do pão da vida. E nós precisamos aprender que viver pela palavra de Deus é nos alimentarmos desse pão diariamente. Hoje eu, conversando com algumas pessoas, eu disse assim: irmãos, coisa maravilhosa é você buscar a Deus e sentir a presença dEle. É maravilhoso, mano. Você dobrar o seu joelho e você perceber que Deus está do seu lado. Deus está aqui, irmãos. Mas tem uma diferença de nós percebermos que Deus está aqui. Quando nós oramos, Deus está perto da gente, sim. Mas nós percebemos Ele ali. Irmãos, coisa maravilhosa é você abrir as Escrituras e não só ler, mas permitir que as Escrituras leiam o seu coração. Coisa maravilhosa, irmão, é quando Jesus nos enxerga por dentro, irmão. Aí nós passamos a nos enxergar também. Irmãos, coisa maravilhosa é nós podermos nos deleitar na presença de Jesus. Irmãos, coisa maravilhosa é você estar com a sua alma sedenta, você dobrar o seu joelho e você sair daquela oração saciado de Deus. Isso é bom, irmãos. Isso é a essência do Evangelho. Sabe o que é bom, meu irmão? É você estar triste e você encontrar amparo em Deus. Isso é bom, irmão. Sabe o que é bom? É você estar angustiado e você ir para os pés do Senhor e você sentir que você foi abraçado ali, ó. Isso é bom, irmãos. É isso que faz a gente viver. Milagre não faz ninguém viver, não, irmão. O que faz a gente viver é a gente perceber que nós estamos vivendo uma vida com Cristo. Sabe por que eu não abandono tudo, meu irmão, e volto para onde eu estou? Porque eu sei que foi Jesus que me tirou de lá. Eu não posso fazer isso com Ele. E nós precisamos perceber isso. É esse pão que vai nos alimentar. É esse pão que vai te fazer permanecer aqui dentro. Sabe por quê, meu irmão? É questão de tempo. Põe a mão nas minhas palavras.
É questão de tempo de alguém aqui te dar uma pancada, meu irmão. É questão de tempo. Como é que eu sei disso? Porque eu estou aqui e você está. A chance é muito grande. Mas por que nós vamos permanecer? Porque tem algo maior. Porque tem algo que nos mantém vivo. Porque tem um pão que a gente come nesse lugar que a gente não encontra em outros lugares. E eu não falo da igreja, eu não falo da placa, da denominação. Eu falo de um relacionamento real com Cristo. Isso nós não encontramos na esquina, meu irmão. Isso nós não encontramos no mercadinho. Uma vida com Deus, ela é boa. E nós precisamos ter uma vida com Deus. Senão você vai passar o resto da vida comendo pedra achando que é pão, mano. Esse não é o desejo de Deus para você. O desejo de Deus para mim e para você, sabe qual que é? É o versículo de número 11 do capítulo 4, que a Bíblia diz assim: quando Jesus vence Satanás, com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Tem pão de Deus para a sua vida chegando, meu irmão. Em nome de Jesus, você precisa crer nessa palavra, meu irmão. Deus tem o tempo certo de cumprir o propósito na sua vida. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você, no momento certo, Deus vai entrar com providência na sua casa, mano. No momento de Deus. Viva uma vida com Deus. Para a gente finalizar aqui, sabe o que é bonito nessa história? Bonito e curioso. Coloca para mim, por favor, aí capítulo 3, versículo de número 16. Mateus capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim, ó: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. 17. Preste atenção nesse versículo. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Irmãos, sabe qual é o problema de Satanás com Jesus? É que Deus já estipulou um plano. Não dá para Satanás anular esse plano. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Deus já olhou para Jesus e falou assim: ó, vocês estão vendo esse cara aí? Esse é o meu filho. Já foi decretado. O martelo já está batido. Satanás não pode anular o que Deus disse, e nem anular quem Jesus é. Mas a estratégia dele é fazer com que Jesus saia. Meu irmão, Satanás não pode tirar o que é de Deus para nós. Jó 42, 2 diz assim: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas ele tem a capacidade de nos fazer desviarmos dos caminhos do Senhor. Cuidado, meu. Viva uma vida com Deus, para que você não se afaste do propósito de Deus, para que entre pedras e pães você não tome a decisão errada, para que quando as pessoas apresentarem pedras para você, você saiba identificar que aquilo não é pão, e para que quando estejam sendo apresentados para você os pães que vêm de Deus, você possa identificar que é o Senhor que está realizando na sua vida. Viva uma vida com Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Não há, Senhor. Só o Senhor é grande. Só o Senhor é poderoso. Só o Senhor tem o poder de nos libertar do pecado.
Só o Senhor tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Só o Senhor tem a capacidade de esquadrinhar o nosso coração nessa noite. Deus, eu sei que o Senhor conhece cada coração nesse lugar. Eu sei, Deus, que ninguém pode se esconder do Senhor. Assim como o salmista disse: se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Se eu voar nas asas da alvorada, o Senhor também estará lá. É impossível para nós, Senhor, escondermos qualquer coisa do Senhor. Até os nossos pensamentos mais íntimos, eles estão em público diante do Senhor. Até os desejos mais profundos do nosso coração, eles estão nus diante do Senhor. Até a essência que existe dentro de nós, invisível até mesmo para nós, Senhor, ela se torna visível para o Senhor. As intenções do nosso coração que ainda nem sobrevieram, elas já são conhecidas pelo Senhor. Porque a tua palavra diz que antes mesmo da palavra vir à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Deus, o dia da nossa existência, o Senhor já conhecia. E a tua palavra diz que o Senhor tem por contado os dias da nossa vida. O dia da nossa partida também já é conhecido pelo Senhor. Nada podemos esconder de ti, Senhor. Somos pequenos diante do Senhor, Deus. Oh Deus, o Senhor é muito grande, Senhor. O Senhor é muito diferente, Deus. Oh Deus, que poder é esse, Senhor? Que olhos são esses, Senhor? Oh Deus, o Senhor sabe mexer no nosso coração, Senhor. O Senhor sabe o que nós precisamos nessa noite, Deus. A tua palavra tem o poder, ó Pai, de penetrar na nossa alma, Senhor. A tua palavra tem o poder, ó Pai, de trazer renovo aos nossos corações nessa noite, Deus. A tua palavra tem poder de trazer transformação para nós, ó Pai. A tua palavra tem o poder de salvar almas nesse lugar, nessa noite, Senhor. A tua palavra tem o poder de curar feridas nessa noite, Senhor. Curar feridas da alma, Senhor. Curar feridas físicas, Senhor. A tua palavra tem o poder de nos trazer de volta para os caminhos do Senhor. A tua palavra tem o poder, ó Pai, de nos colocar no trilho novamente, Senhor. A tua palavra tem o poder, ó Pai, de nos fazer nos apaixonarmos pelo Senhor de novo. De nos fazer nos doarmos ao Senhor outra vez. De nos colocar prostrados diante do Senhor. De fazer o nosso coração queimar na oração de novo, Senhor. De fazer o nosso coração desejar a palavra ardentemente. Desejar a comunhão e uma vida com o Senhor, Pai. Deus, eu sei que existem pessoas nessa noite que um dia viveram isso, Senhor. Oh Deus poderoso, eu sinto a sua presença nesse lugar, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui hoje, Senhor, que foram enganados pelo inimigo, Senhor, que estavam entre pedras e pães e acabaram tomando uma direção diferente, mas eu sei que o Senhor tem poder para trazer elas de novo, Senhor. Eu sei que tem corações nessa noite, Senhor, que estão voltando a desejar o Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que abandonaram a oração, mas estão voltando em nome de Jesus. Pessoas que um dia sonharam em viver uma vida poderosa com o Senhor, mas elas estão voltando pelo poder da sua palavra nessa noite, Senhor. Eu creio, Jesus. Eu creio que o Senhor está salvando pessoas nesse lugar, nessa noite. Eu creio que tem pessoas aqui que estão deixando de ser enganadas por Satanás nessa noite, Senhor.
Eu sei que o Senhor está abrindo olhos de pessoas nessa noite aqui. Tem gente aqui em nome de Jesus que está tendo os olhos abertos pelo Senhor. Não vai mais comer pedra. Acabou o tempo de comer pedra. Agora nós vamos comer pão do céu. Nós vamos voltar a nos alimentar das coisas do Senhor. Nós vamos voltar a desfrutar de Jesus Cristo. Oh Deus poderoso, aleluia. Minha oração nessa noite, Senhor, que o Senhor possa estar perto de nós. Nós possamos viver uma vida com o Senhor, Deus. Uma vida verdadeira, Jesus. Deus, me ajuda, Senhor, nas minhas tentações. Me ajuda, Senhor. Cuida do meu coração, Deus. Não me deixa cair não, Senhor. Segura nas minhas mãos, Senhor. Se não for o Senhor, Deus, eu não vou chegar até o final, Deus. Se não for a sua presença, Senhor, eu não vou chegar até o final. Segura na minha mão nessa noite, Jesus. Não me deixa, Senhor, sair desse trilho. Abre os meus olhos, Senhor. E eu oro pela sua igreja também, Senhor. Segura na mão de cada um aqui nessa noite, Jesus. Porque o Senhor venceu a tentação. E nós podemos vencer no Senhor também. Eu sei que o Senhor tem algo preparado para nós, Deus. Traz paciência ao nosso coração, Deus. Traz convicção de que existe uma obra que vai ser cumprida em nós, Senhor. Traz essa convicção, Deus, de que nós somos do Senhor, que nós somos perdidamente do Senhor, que não dá mais para voltar atrás, que não dá mais para nos tomar da sua mão de novo, porque nós somos comprados com o teu sangue precioso. Traz isso aos nossos corações nessa noite. Aqueles que andaram, Senhor, distantes do seu caminho, aqueles que por algum motivo, Senhor, acabaram tomando uma direção diferente, traz de volta, Jesus. Coloca eles no trilho de novo. A caminhada ainda não acabou. Aqueles que sofreram algumas derrotas nas batalhas da vida, levanta eles de novo, Senhor. Tem muita luta ainda. A caminhada ainda é muito longa. Não acabou não. Nós caímos, sim. As pancadas foram fortes, Senhor. Mas nós não fomos derrotados. Nós não jogamos a nossa toalha. O Senhor não jogou a toalha. Enquanto o Senhor não jogar a toalha, nós vamos lutar, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Se o Senhor estender suas mãos sobre nós, nós vamos chegar lá, Senhor. Se o Senhor, ó Pai, manifestar a sua presença em nosso meio, nós vamos chegar lá. Se o Espírito Santo do Senhor nos guiar, nos dominar e nos controlar nessa terra, nós vamos chegar até o final. E a minha oração nessa noite é essa. Nós colocamos a nossa vida nas suas mãos, Senhor, crendo que a esperança da nossa vida é o Senhor. Abençoa essa igreja e cada um desses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Você aplaude o nome do Senhor.